Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão. Hoje foi feriado, né? Mas eu quero registrar ali na Santos Dumont, recentemente, esse ano, abriu a primeira casa especializada em pôquer de Londrina. Olha, o pôquer é uma moda, né? Uma moda mundial, inclusive. Muitos brasileiros, inclusive, estão entre os principais jogadores de pôquer desses jogos virtuais do mundo. É verdade. Um que é famoso, que gosta de pôquer, é o Ronaldinho Nazário, né? Ele gosta demais, divulga o pôquer, tudo. Mas aqui não deu certo. Fechou com 2 meses, hein? Até jogar pôquer não está dando certo. Deve ser, o pessoal está sem dinheiro para jogar pôquer lá. E fechou. A não ser que ele vá reabrir em outro lugar, mas o proprietário, não falei com ele, não sei. Amanhã você pode ir no Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. E aproveite também para almoçar ou jantar no Ginjin. Ginjin, o momento mais gostoso do dia. Ginjin, pode ser a sua hora do almoço. Ginjin, sozinho ou com a família. Ginjin, na Ginjin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Ginjin, vem agora. Logo a galera, sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Ginjin. Seu momento de sabor. Aqui comigo está o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Boa noite, Rauli, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E conosco também o Luiz Rauli. Como vai, Luiz? Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos. Rauli, vamos falar do debate do ajuste fiscal, você, evidentemente que estava em Brasília nas suas atividades como parlamentar, e presenciou tudo isso com o ministro da Economia, Joaquim Levy. Diz pra gente. Olha, essa semana começou a segunda-feira, né, as sessões da Câmara dos Deputados, e eu estava presente com votações, debates, audiências públicas, seminários. Eu participei de um seminário também na Confederação Nacional da Indústria, e um ponto alto foi a presença do ministro Joaquim Levy lá na Comissão de Finanças, Comissão de Economia, que se reuniram por requerimento de parlamentares para ele explicar a situação do país, da economia, do que está acontecendo. Eu aproveitei essa oportunidade e coloquei à mesa para ele claramente, eu tenho isso em vídeo, né? A minha audiência com ele, a hora que eu falei, e falando, ministro, muito difícil essa situação do Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? Inflação em alta, né? Juros em alta, as contas públicas negativas, né? A balança comercial, a balança de pagamento negativo, né? O PIB regredindo, né? A formação bruta de capital fixo, que é o investimento do Brasil, caindo, o desemprego aumentando, a inflação aumentando, né? As estatais, né, Petrobras, e todas em dificuldade, o Fundo de Pensão Federal Postales, né, um rombo por corrupção, a Petrobras por corrupção. Até no Fundo de Pensão? Os recursos do SUS não chegam, né, nos municípios que atendem o SUS, porque a prefeitura é que faz Não, no Fundo de Pensão foi grande o rombo. O Postales, cada servidor da Postales vai ter que descontar a partir do mês que vem 35% do salário para recompor o fundo de pensão. Nossa. Então, aí fui colocando para ele, né, os estados e municípios massacrados pela política mais terrorista que já se viu na história do Brasil. O governo federal da Dilma e do Lula acabaram com as transferências, diminuíram as transferências para estados e municípios, prejudicando terrivelmente. O Mercosul vai de mal a pior. O problema no FIES, financiamento de estudantes, desindustrialização do Brasil. Gente... Que quadro você... Aí eu falei para ele, ministro Joaquim Levy, o senhor é um bom ministro para um péssimo governo. Um governo de pior qualidade que é o governo do PT e da presidente Dilma, que acabaram influenciando negativamente o Brasil inteiro, né? Eles com o MST, com a CUT e o Partido dos Trabalhadores, né, destruíram a economia brasileira. Não cresce a economia, negativo este ano, 1,5%. Até o Fundo Monetário Internacional
que é a maior crise em 20 anos. Quer dizer, são os 20 anos do Plano Real. Destruíram a economia brasileira e agora, aumentando o desemprego, diminuindo a renda do trabalhador, como é que fica? Vai diminuir a Receita Federal em queda a arrecadação. Também não. Estados e municípios em queda a arrecadação. Nossa. Olha que drama, volta um círculo negativo, né? E que todos nós brasileiros não queremos. Então a revolta do povo brasileiro hoje, sem dúvida alguma, com toda a certeza absoluta, é justa com o que está acontecendo com o Brasil. E, Raul, o que é exatamente o ajuste fiscal que o ministro da Economia propõe? Ele quer aumentar impostos. Aliás, ele já aumentou em janeiro e quer aumentar de novo mais impostos e fazer cortes, né? Na educação, por exemplo. Ele fez corte gigantesco na educação. No orçamento da educação? Fez corte, bloqueou. A pátria educadora não passa de conversa só na fiada, TV, de né? retórica. Então, qual é a saída? Falei, ministro, eu não me perco mais em detalhe, né? Reformas estruturais. O governo federal tem lá quase 1 milhão de aposentados. Ele não tem um fundo de previdência, Nossa. como tem o Paraná. Não tem um centavo guardado para pagar os aposentados federais. E como é que faz? O financiamento do estudante. Não tem um fundo, como tem o Paraná, Fundo de Desenvolvimento Urbano, que eu, modesta parte, que criei no governo do Álvaro Dias, que hoje é um fundo que financia todas as prefeituras do Paraná, modelo para o mundo. Quando o Eleutério Kodato saiu da Secretaria da Fazenda do Paraná, na década de 80, ele foi para o Banco Mundial. E lá no Banco Mundial, o Eleutério Kodato levou para muitos países do mundo a ideia do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Se tivesse um fundo de financiamento do estudante, um fundo de financiamento da agricultura, né? Com dinheiro suficiente lá, 150, 200 bilhões por ano que precisa para financiar a agricultura, 40, 50 que precisa para financiar os estudantes, todo ano renovava, não precisa ficar essa angústia, aumenta a taxa de juros, como agora o juro da agricultura, né? O do estudante, 60% só dos estudantes foram atendidos no FIES. O resto ficou na mão. Então, qual é a saída que a gente fala? Né? Aí daí, você faz a crítica e daí? Qual é? E agora, como José, fazer? Como fazer? Só tem uma saída. Um pacto nacional. Um entendimento nacional. O governo tem perdido uma votação atrás da outra na Câmara e no Senado. Né? Só quando, como o próprio presidente da Câmara diz, o Eduardo Cunha, só quando eles ficam com dó do PT que eles dão uma vitória para eles. Eles não têm mais maioria na Câmara nem no Senado da República. Nenhum dos dois presidentes são deles, nem também não são nossos da oposição. Estão ali eles são uma terceira entidade que estão lá, né, que é o PMDB. Certo. Sempre foi um partido forte e grande. Então, qual é a saída? Um pacto nacional, depois o pacto federativo. Pacto nacional envolve o presidente da República, envolve o Congresso Nacional, trabalhadores nas suas representações, empresários nas suas representações, né? Profissionais liberais, as igrejas. Você chama toda a sociedade para falar, olha, precisamos fazer as reformas. Quais reformas? Começa a reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas. Deveria ser a reforma primeira. previdenciária, porque o Brasil já está tendo dificuldade, né, na Previdência, o INSS, e vai ter mais nos anos vindouros, também de estados, municípios, da União. Reforma trabalhista, essa confusão toda que o Brasil tem, né, com milhões de ações na Justiça do Trabalho. Né? Então, essas são as grandes reformas. A reforma política, para resolver de vez, acabar com esse presidencialismo imperial, diminuir o poder do presidencialismo, dividindo o poder com um regime misto, como tem na França, como tem em Portugal, como toda a Europa tem. E reforma do Estado. Então tem que enxugar a máquina das prefeituras, do governo federal e estados. Não tem jeito. Vamos assim dizer, o que o Brasil precisa fazer é reformas profundas, que esse modelo que aí está, acabou, não deu certo. E eliminar de vez por toda, o que puder, a corrupção. Incompetência, corrupção, não dá certo com um governo democrático que quer o crescimento da economia. Mas você ficou um pouquinho animado ou nada animado com a fala de Joaquim Levy lá? Olha, ele é bem intencionado.
mas o governo não é. É difícil. Hã? A queda de braço dele com a presidente Dilma, ela vai deixar ele trabalhar? Ele vai aprovar as suas propostas no Congresso Nacional? Tenho muitas dúvidas com a experiência que eu tenho, né? Claro, sem dúvida alguma. Olha, só para dar um aperitivo, passou o ano de 2014 para 2015, o governo federal com 227 bilhões de resto a pagar. Nossa. 227 bilhões de resto a pagar. É muita coisa, né? Para ter uma ideia, o Paraná passou com 1 bilhão. E passou com 227 vezes mais resto a pagar. E os credores dançaram, então. Quem tinha algo para receber? Não, está atrasado. O governo federal não paga nada em dia. Faz mais de ano e meio. Mas é falta de dinheiro isso? Pô, o seguro rural foi pago? Não foi. O IBGE cancelou o censo dele por falta de dinheiro. Até isso? Cadê o dinheiro do SUS? A própria Associação de Prefeitos do Paraná e a Associação Brasileira de Prefeitos denunciaram, já o mês passado em audiência pública, 35 bilhões contratados com as prefeituras que não são pagos. Do SUS? No Paraná, quase... Não, aí é com a prefeitura. Ah, tá. Do SUS é outro dinheiro. Então, os programas estão todos atrasados, as obras, o ministro do Transporte, essa semana na Câmara, também foi lá e disse que as obras do Ministério do Transporte estão paradas porque não tem dinheiro o governo federal. Barbaridade. E ele oprimiu, massacrou estados e municípios. Depois fica mandando, né, o seu sindicato, que é a CUT, né, o MST, aprontar no Brasil inteiro. É dureza. Luiz Aldo, ouviu? O que mais que você tem a dizer a esse respeito? O que dizer depois de uma aula dessa, né, Marcelo? Eu acho que o principal fator é a falta de confiança. A falta de confiança do governo, da base governista no seu governo e da falta de confiança dos agentes econômicos, os consumidores, as empresas, as instituições, no ajuste fiscal pela falta de legitimidade da presidenta. É justamente isso que está faltando no Brasil, esse ajustamento, essa engrenagem entre governo, instituições e consumidores na base da confiança, que é o que faltava lá na década de 80 e no começo da década de 90, quando veio o Plano Real. Todos os planos que não tiveram sucesso, não tiveram porque foram mal tecnicamente formulados e principalmente porque não tinha confiança. Quando veio o Fernando Henrique, passou a credibilidade ao público e o plano foi aprovado. E falando ainda em economia, Raul, vamos só lembrar dos juros. Os juros foram a 13,25 ao ano. Quinta vez, né? Esse é o juro básico do governo que ele paga para aqueles com quem ele deve, que é os títulos do governo, né? A chamada taxa Selic, a mais alta dos últimos anos também. Então, o governo aumenta o juro básico. O que vai acontecer? O juro do cartão de crédito aumenta, do crédito consignado aumenta, do crédito direto ao consumidor aumenta, né? Das compras na loja aumentam, entendeu? Então você tem uma escalada de juros, mais a volta da inflação, que já está em quase 8,5% ao ano. Então, juros, inflação, o brasileiro endividado. É verdade. Então, qual família de brasileiro que não está devendo 30%, 40% do seu salário? Todas, né? Eu falo da minha. Eu falo de todo o Brasil. Meus irmãos, que são aposentados, funcionários públicos aposentados, professores aposentados, minhas cunhadas, todo mundo devendo no Brasil, né? Empresários, né? Agricultores. Os juros, o que é que representa? A queda de confiança que o Luiz falou agora no governo e na economia. Está todo mundo nervoso. Investidor estrangeiro deixa de investir no Brasil. O Brasil não consegue vender para o exterior. A balança comercial, que era superavitária, é negativa. Então, é um conjunto de problemas. Corrupção, né? Incompetência. Imagine o que aconteceu na Petrobras. Qualquer lugar sério do mundo já teria caído o governo inteiro, estaria todo mundo na prisão. Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Qualquer lugar do França. mundo, sério. Né?
Raul, você fez palestra sobre pequenos negócios no seminário promovido pela CNI. Confederação Nacional da Indústria, Exato. junto com o Sebrae Nacional, fez um seminário essa semana. Foi onde essa palestra? Lá na Confederação Nacional da Indústria. Certo. Por 2 horas, um painel, tinha uma chilena, tinha um dinamarquês, um professor da USP e eu e um representante da CNI na mesa como debatedores. O enfoque era a recuperação da micro e pequena empresa no Brasil. A mortalidade das empresas, porque eu, como autor da lei, como relator da lei da micro e pequena empresa, e há 20 anos, né, sendo patrono da microempresa no Congresso, desde a primeira lei, há 19 anos atrás, né, 1996, do simples ao simples, super simples, tinha muito a dizer. Eu disse uma coisa básica para a recuperação de empresa, não só micro e pequena, mas recuperação de empresa com a participação da comunidade. Né? 2 sugestões eu dei. Porque você tem a lei de recuperação, né, e a lei de falências. E a experiência que eu tive quando prefeito de Cambé, na década de 80, o Conselho de Desenvolvimento Industrial e de Recuperação de Empresa. Naquela época tinha 42 indústrias quebradas ou semi-paralisadas ou algumas paralisadas em Cambé. Em 1983, quando eu assumi a prefeitura. O Luiz não tinha nem nascido, você eu não sei. Nem planejado. Já. Então, o que eu fiz? Um conselho, empresários bem-sucedidos, um representante do Banco do Brasil, um da Caixa Econômica, né? Um representante da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, um da Universidade, um do Sebrae. Então, nós nos reunimos, né, toda terça-feira, por 2 horas, das 8 às 10 da manhã, para tratar da recuperação de empresa. E foi um sucesso o envolvimento de todos. Pegávamos caso a caso. É problema tributário, é problema com banco, é problema de gestão, é problema de fluxo de caixa. Então, é preciso envolvimento. E a outra recomendação, que muitas vezes o processo de recuperação de empresa não é entendido pelo judiciário, pelo juiz. Aí, então, é preciso estreitar a parceria com a Associação de Magistrados e fazer seminários e cursos sobre a recuperação, né, para poder que a empresa é um patrimônio nacional. É verdade. Bom, já a gente volta com o programa Militão e Militão. Luiz Carlos Raul e Luiz Raul. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. A importância de se dar valor à vida.
É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra. É bom para morar, é bom para investir. Estamos de volta. Olha, amanhã, dia 1º de maio, está fazendo 50 anos de formatura da 3ª turma da Faculdade Estadual de Londrina. É a turma, por exemplo, dos juízes já aposentados, Nelson Batista Pereira e o João Casimiro Velevic, o colecionador de jipes e tanques de guerra. Um abraço a todos eles. É a turma do Salvador Biazano, corintiano, do Valdomiro Carvalho Grade, ex-delegado da Receita Federal, do Chico Franco Vig, do Cláudio Fontana, que nasceu na Líbia. Ele nasceu na capital da Líbia, quando era colônia da Itália. A família veio para cá do seu Hugo. Está um abraço ao Cláudio Fontana também. Um abraço a todo mundo. Vamos falar da Arte Brinde? A Arte Brinde está sempre ao seu lado para aumentar o seu networking. Veja. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Muito bem, nesse segundo bloco estamos com o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Eu estava te ouvindo, cara. Esse é o Rauli que eu conheço. Opa! E o nosso Luiz Renato, que tirou o bigode. Tá mais clean? Tá mais clean, olha. Muito bem. Voltamos aqui, então, a nossa pauta. O Fachin, Luiz Fachin, é jurista paranaense e corre o risco de ser barrado pelo Senado, embora com apoio do senador. Não, o Paraná inteiro, né? Paraná inteiro. Todas as entidades do Paraná estão apoiando o Fachin, né? Todas as entidades. Agora, o vestibular é dele, né? O meu vestibular é a eleição. Não é verdade? Eu, cada 4 anos, eu tenho que passar por um vestibular. Aliás, é uma tese que está prosperando na Câmara Federal e no Senado, de dar mandato também para ministros do Supremo, corretíssimo, ministro do STJ, corretíssimo, né, e do TSE. Agora, o Fachin, ele tem um saber jurídico, né, um conhecimento jurídico, e tem também pesadas questões sobre ele. Né? Agora, ainda bem que a decisão é lá no Senado, cabe ao Senado da República. É verdade. Para nós, paranaenses, entre as escolhas que tem, né, ele é o menos ruim. Né? Entre as escolhas. Você pode escapar dele e cair num pior. Porque quem é que escolhe e indica? Presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Né? Engraçado, né? Que Rousseff, você viu que o Rousseff... Ela odeia o Vana, ela não gosta do Vana. Se tirar o R, né, e botar um Y... Então, a presidente Dilma, ela que escolhe. Então, ela indicou, ela tinha 3, 4 nomes lá. Os outros eram piores. Aliás, essa é a grande discussão, se aumenta ou não a idade para a aposentadoria no Brasil para 75 anos. Porque aos 70 anos, mantido a lei, a Constituição de hoje, ela vai ter mais 4, 5 ministros a ser nomeados.
É verdade. Aí fica o time dela. O time inteiro, né? Mas, vamos dizer assim, ela que ganhou a eleição, né? Esse é o peso, né, que tem sobre a sociedade brasileira. Os londrinenses, né, Militão, alguns com certeza têm o conhecimento, até quem sabe a amizade do Fachin, mas os londrinenses aqui têm, boa parte deles, pelo menos do meio jurista, o convívio com o primo dele. Eu não conheço o Fachin que está sendo indicado, ele conheço pela mídia, portanto, muito pouco, mas o Zumar Fachin foi procurador do município de Londrina, da atual gestão do Quiref, é professor, doutor da PUC e, se não me engano, também está na UEL, do Instituto de Constitucional. Isso. É um excelente jurista, de uma integridade ímpar, é uma grande contribuição para a academia e para a sociedade de Londrina. Então, o Zumar. Estou falando do Zumar Fachin, que é primo. Então, se o DNA vale para toda a família... Eu sou tucano, PSDBista. E ele votou e pediu voto para Dilma. Para Dilma, é verdade. Mas não desmereço o saber jurídico dele. Claro. Agora tem outras questões que pesam, ele que vai ter que se virar lá no Por Senado. exemplo, ele é amigo íntimo de João Pedro Stedley. Essa figura que invade as terras dos outros, né? Quem invade terra, né, esbulha uma terra, é bandido. Né? Em lugar de bandido, na cadeia. Na cadeia. Agora, o Zumar trouxe aqui a Londrina, recentemente, o ministro Luiz Renato Pedroso, do Supremo. Veio participar, ele veio fazer uma palestra aqui. As semanas acadêmicas que o Zumar coordena são boas. Sempre são repletas e recheadas de pessoas ilustres. Foi procurador jurídico do município. É verdade. Não, sem dúvida. Então, é assim, essa hora é uma hora muito delicada, né, da vida de um país. Essa discussão tem também no parlamento americano, tem no parlamento em qualquer país da Europa. Você tem N escolhas, né? Mais conservador, mais liberal, né? O que importa é a lisura, né? Independência, o caráter, a honradez dessa pessoa. A OMS defende o fim da publicidade para alimentos não saudáveis. O mundo está combatendo tenazmente a publicidade, né? Dirigida a crianças, essa publicidade de alimentos que leva à obesidade mórbida, que hoje a tragédia do mundo não é só a droga, não. Não é só o crack, a cocaína, a maconha, não. É a obesidade que entra pela boca do consumo. Somos uma sociedade consumista. Então nós estamos com a indução. Quem é que induz ao consumo hoje? A publicidade. A publicidade. Os publicitários brasileiros são considerados os melhores do mundo. Todo ano, aqueles concursos internacionais, o Brasil ganha 40, 50 estatuetas de publicitários, que são os melhores do mundo. E induz uma criança, uma família a consumir aquilo que não deve. Esse é o grande drama da conjuntura que nós temos. Muitos brasileiros fazendo cálculos do que seria possível comprar com 6,2 bilhões desviados da Petrobras. O que vocês comprariam, os dois? Com 6 bilhões, hein? Bom, um time inteiro novo para o Corinthians. Eu reformaria todo. Só o Guerreiro é só 18, só 18 milhões. Eu reformaria todas as escolas e todos os hospitais do Brasil, compraria os melhores equipamentos hospitalares, né? Parabéns. Dotaria todas as escolas de lousa, né? Internet para todo mundo, sobraria ainda para melhorar um pouco as assistências sociais, as creches, as pré-escola, os asilos, né, as APAES. E depois sobraria um pouquinho para fazer a fezinha na Mega Sena, que ficou mais cara, né? Né? Para poder ganhar. A partir de sábado já? 40% de aumento. Eu estava escutando o Sandenberg na rádio, ele dizia que ficou mais caro ficar rico. Mas também subiu o quê? 40% subiu. Vai para R$3. 3,50. De 2,50 para 3,50. E o prêmio está acumulado, então ele tem 3 milhões para sábado. Mas para dar 33 de prêmio, ela arrecada 100, né? Arrecada 100. Então, tem lá uma lista que vai, né? Paralímpica, Olimpíada, assistência social, tem, assim, distribuições importantes. Para onde vai esse dinheiro? Mas é tudo aplicar, porque a Caixa Econômica é obrigada, né, a aplicar. Mas você vê, essa questão dos 6 bilhões e 200 milhões, o jato mais caro que tem no mundo é o Airbus, que custa 1 bilhão e pouco. Portanto, daria para comprar 5 Airbus desse
fizeram outro cálculo das escolas, daria para reformar praticamente todas as escolas todas as universidades, aliás. Dava para recuperar o Nepal, né? Quantas vezes? Nepal. É verdade. Santa Catarina, que foi, né? Agora, né? Outras calamidades. É dinheiro, né? É assim, o problema grande é o seguinte, o conceito, quem é que paga isso? É você. É o cidadão, que é o consumidor, que é o contribuinte também. Né? É a mesma pessoa, que é o eleitor também. O dinheiro público, ele é precioso. Ele tem que ser bem aplicado. E por isso, servidores públicos, políticos, têm que ser exemplares, né? No uso do dinheiro público. Só que tem uma coisa aqui, tem que devolver esses 6 bilhões. Isso é que milhões. O povo pergunta sempre. Tem que devolver. Se está declarado, vai ter que ser solidário. Todos que fizeram parte da gestão como diretores e conselho administrativo tem que ser solidário em devolver 6 bilhões e 200 milhões. Eu vi as primeiras prisões da Lava Jato, alguns milhões, 10, 12 milhões de devolução, tem que chegar a 6 bilhões e 200 milhões. É isso que o povo quer. E não é só porque o povo quer, é porque isso é justiça. Não vem, porque o problema é o seguinte, uma parte foi roubada, outra foi maus negócios. Maus negócios. Né? Quem compra mal, compra 2 vezes, né? Não é verdade? É verdade. Né? É verdade. Compra ou vende mal, você levou o prejuízo. Aí a presidente tem culpa, a Dilma Rousseff tem culpa, ela que nomeou a Graça Foster, ela nomeou a presidente. A dinâmica do governo, por isso que eu sou parlamentarista, gente. Eu também. Eu, cada vez, eu fui para o PSDB há 25 anos atrás, porque ele é parlamentarista. Né? Essa é a principal atração. Social-democrata, não é comunista, não é economia de mercado. Nós somos, né, um Estado que funciona, um Estado social, um Estado que ofereça o bem-estar para a população ao lado da economia de mercado. Então, parlamentarismo, um governo em crise muda na hora. Na hora. Um governo federal, um governo estadual, um governo municipal. Porque errar é humano. E persistir no erro é burrice. Então, o governo do Brasil vai mal, de mal a pior, era a hora de trocar o governo. É verdade. Se você não pode trocar o presidente da República, troca o primeiro-ministro, o gabinete todo, muda o governo. Sem crise institucional. Isso. É isso mesmo. E vai a justiça, vai punir todos aqueles que devem ser punidos. Fundo Monetário Internacional prevê maior desaceleração na economia do país nos últimos 20 anos. Em queda livre, né? Queda livre. Na abertura do programa falei bastante sobre a economia, né? Inflação em alta, juros em alta, né? O PIB, né? Decrescente, vai dar 1,5% negativo, desemprego. Gente, é um péssimo momento, lamentavelmente. Eu não gosto de ficar batendo muito, eu sou positivista, cristão positivista, né? E sou da movimento político da unidade. Nós temos um movimento mundial, focolarino, que procuramos fazer o entendimento entre os políticos, né? De todos os partidos, para que não haja radicalização. Né? Abominamos a violência, o ódio, o sectarismo, né? A intransigência. Nós somos pelo diálogo. Essa semana debati com o ex-governador Requião lá, e a Gleice. Você é duro, mas ao mesmo tempo fala, tal, né? E você sai conversando. Claro. Você tem que manter o diálogo. Claro. Né? Claro. Dialogar é importante, é fundamental. E isso, ao longo dos meus 42 anos de vida pública, desenvolvi como cristão e como humanista, né? Pela unidade. O mundo só vai ser melhor quando as intransigências deram lugar ao entendimento. Eu posso não concordar, Militão, com a sua opinião, mas eu tenho a obrigação de respeitar a sua opinião. Esse é o drama humano. É verdade. É verdade. Decisão do Supremo Tribunal Federal de soltar os empreiteiros envolvidos nos escândalos da Lava Jato enfraquece a operação, você acha, Luiz Renato, liderada pelo juiz Sérgio Moro? Muito, muito. Basta ver a movimentação da população nas redes sociais em prol do juiz. Quando que, na história do Brasil, se imaginou que a população ia se organizar para apoiar a decisão do juiz, de um juiz, da pessoa, da integridade de um juiz? Isso vai por terra todo um planejamento que ele tem feito e com muita cautela e com muito brilhantismo, ele tem conseguido desmantelar uma quadrilha
muito pior do que a máfia japonesa, a máfia italiana. E olha, quem soltou? Teori Zavascki, ministro do Supremo, nomeado pela Dilma Rousseff. Aliás, acho que o último nomeado, né? Do PT. Vamos dizer assim, o juiz federal de Curitiba, Sérgio Moro, é muito melhor que os ministros do Supremo. Claro. Concordo. Não é isso? Claro. A conclusão tem centenas, né, de juízes federais, estaduais, melhores do que os nossos ministros que estão lá no Supremo. Alguns ministros, né? Não são. Não todos, tem mas vamos ministros dizer, de ótima qualidade. uma metadona ali, né? Ah, sem dúvida. Assina embaixo. Pelo menos a metade. Eu tive 2 experiências horríveis com ministros do Supremo quando eles estavam no eleitoral. Horríveis. Assim, uma coisa... Mas é uma questão minha, não vou nem falar. Não, mas tem um ministro que diretamente afetou a cidade de Londrina, a vida da cidade de Londrina, permitindo a candidatura de um candidato que estava cassado. E aí o candidato, sob liminar, foi para... Londrina conhece a história recente, aí, e em o ministro 2008. está lá no Supremo? Está lá? Você se lembra do nome? Não vou falar. Não vou polemizar, porque já é assunto virado e eu já sofri muito por isso. Mas Londrina sofreu mais, esse processo? teve que passar por 3 turnos. Quando eu disputei aqueles 3 turnos, um candidato estava cassado há 2 anos e meio com 2 processos na gaveta desse ministro, quando ele estava no STJ. Que barbaridade. Então eu disputei uma pessoa que não poderia disputar. E depois, por um outro processo, ele foi cassado novamente no processo eleitoral. E depois ainda fizeram um 3º turno. Então, gato escaldado, né? Eu estou assim... Por isso que tem que analisar... Por isso que temos que ter reformas. Reforma, inclusive, do judiciário e do processo judiciário eleitoral, porque hoje agora se fala muito de que é fato de mandato passado. Então, quer dizer, criar uma prescrição para o crime eleitoral de duração de um mandato. Então, a gente vai ter que colocar no Código de Processo Eleitoral que crimes eleitorais e de campanha sejam julgados num curtíssimo prazo. Ok, muito obrigado ao deputado federal, Luiz Carlos Zali. Boa semana, bom que Deus feriado. abençoe. 1º de maio, dia do trabalho, você vai estar por aí. Nós estamos por aí, sim. Estamos ativos a final de semana inteira aqui na região, abraçando os trabalhadores, parabéns por esse dia importante, a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, que constroem esse Brasil maravilhoso. Obrigado, Oliver. Obrigado a você também, Luiz Renato Rauli. Obrigado, Oswaldo Militão. Já tinha deixado minha mensagem aos trabalhadores ontem. Um excelente feriado, que Deus abençoe e um ótimo final de semana. Obrigado, amigos. Ficamos por aqui. Boa noite.